E assim, eu nem comecei do zero, né? Eu comecei do negativo. Porque quando eu comecei, eu não comecei com o que eu tinha. Eu precisei pedir para um, pedir para outro. Tem um rapaz que é militar, que eu nunca vou esquecer o que ele falou para mim. Essa loja, eu fui na casa dele e falei, carinho, com muita vergonha, me tremendo todo, é um garoto de 19 anos. Ele virou para mim e falou assim, você é homem? Eu falei, sou sujeito homem. Cheque, não me importa porque você vai usar, você... Então, assim, não foi o dinheiro, mas ele me deu o nome dele. Isso aí a gente não esquece. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de negócios Prospera. Eu estou muito feliz de trazer esse convidado para compartilhar um pouco da sua história com você hoje. O tema do nosso programa hoje é determinação com superação. O nosso programa de negócios, ele tem o objetivo de entregar para você desenvolvimento pessoal, inteligência de negócio e também desenvolver a espiritualidade. Tendo em vista que nós somos um ser que temos um espírito, uma alma e habitamos em um corpo, é muito importante a gente desenvolver essas 3 áreas da nossa vida. O tema hoje é superação. O que acontece com alguém que começou na roça, que começou do zero e hoje tem um legado que abençoa mais de 50 famílias, sim, mais de 50 colaboradores, alguns anos de história, uma década de história? 2 décadas. 2 décadas de história. Alguém que realmente precisou se reinventar, alguém que ninguém acreditava, mas ele acreditou em si mesmo e ele criou uma visão, ele permaneceu, ele continuou. E hoje já são 4 lojas no ramo de peixarias e açougues. Eu tenho a honra de apresentar para vocês hoje a história de um aluno mentorado muito especial, alguém executor, mão na massa, que não negocia com as suas próprias desculpas, que realmente segura, coloca a mão no seu arado e vai. Alguém que realmente hoje vai te inspirar a não desistir, a permanecer, a continuar, a se reinventar. Eu tenho certeza que essa história vai ser muito forte e vai marcar a sua vida. Eu quero que você conheça e receba com muita honra Wagner Figueira, do grupo JB. Wagner, obrigado, Gisele. Seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande caminhar com você, ver a sua evolução. A gente está junto aí há pouco mais de 8 meses e é muito notório o seu desenvolvimento, o seu crescimento nas redes sociais. Alguém que nem postava conteúdo, alguém que realmente está se desenvolvendo, se destacando. Eu estou muito feliz daquele Wagner de agosto do ano passado para esse Wagner de hoje. Eu estou muito feliz mesmo que você separou esse tempinho para estar aqui. Eu sei que você é muito ocupado, tem muita coisa para fazer, mas o Brasil precisa conhecer a sua história. O Brasil precisa de exemplos como o seu exemplo. E hoje, agora, eu já quero que você, na sua versão, se apresente, por favor. Não precisa ficar nervoso. O Wagner, ele tá contra ele mesmo. É alguém que nem postava conteúdo e hoje tá aqui. Então vamos lá, Wagner. É verdade. Eu não tenho muita dificuldade de exposição, né? E então, assim, vai ser um desafio. Mas estamos aqui para cumprir, porque todo desafio que eu boto como meta, que eu digo sim, eu não retorno. Faço mal feito e corrijo se necessário para o próximo. Isso é extraordinário em você, Wagner. Eu sou o Wagner Figueira Fernandes, sou do grupo JB, tenho hoje 4 peixarias, uma é peixaria açougue, as outras 3 são só peixarias, e nem sempre foi assim. Eu venho da roça, vou contar um pouco, né, porque não dá para contar tudo. Conta. Venho da roça, fui militar, e eu no militarismo tinha um sonho de ser comerciante, que para minha mãe foi uma frustração, né? Ela chorou muito quando eu pedi para sair, porque eu tinha conseguido a minha primeira loja, da forma que dava para ter, né? Então, para ela preferia ver um filho fardado, bonitinho, mas eu preferia um ponto onde eu sempre vou colocar mais um ponto para mim sempre estar alcançando algo desafiador. E o militarismo me colocava limite. Então, eu resolvi não escolher o limite, buscar o que eu preciso para me satisfazer e para me proporcionar o que eu acho que eu mereço.
E por que você escolheu a área de pescados? A área de pescados foi assim, eu venho da roça, feirante, né? Uau! Acho que quase todo roceiro é feirante. É, então eu já tinha esse dom comercial e eu fui para hortifruti. Meu primeiro negócio foi Hum. hortifruti, né? Aí no primeiro hortifruti tivemos o segundo e aí eu tive meu primo abriu uma peixaria e eu tive ali o prazer de aprender o ramo do peixe de aos poucos, né, vendo, e ele falando muito bem, como ele também tinha hortifruti, então ele falava, é melhor do que hortifruti, mas enfim, eu comecei a conhecer e acabou tendo uma oportunidade dele comprar um ponto, né, de uma peixaria, mas ele não estava em condições, então ele me passou essa oportunidade que foi desafiador, né, eu comprar um ponto onde eu tinha que fazer os pagamentos de 15 dias de um valor no qual eu não tinha. Então, foi um desafio muito grande esse primeiro ponto de peixaria. E eu consegui honrar, mas passei por muitas dificuldades, precisei de dinheiro emprestado. E assim, eu nem comecei do zero, né? Eu comecei do negativo. Porque quando eu comecei, Boa. eu não comecei com o que eu tinha. Eu precisei pedir para um, pedir para outro. Tem um rapaz que é militar, que eu nunca vou esquecer o que ele falou para mim. Na época se usava cheque. E quando eu fui comprar essa loja, eu fui na casa dele e falei, carinho, com muita vergonha, me tremendo todo, um garoto de 19 anos. Falei, preciso de cheque, eu não tenho talão de cheque. Eu comecei do jeito que dava, nem empresa tinha, né? Antigamente as coisas eram mais. Enfim, seguimos e ele virou para mim e falou, eu fui explicar para ele o porquê do cheque. Ele virou para mim e falou assim: Você é homem? Eu falei: Sou sujeito homem. Então, se você não precisa me explicar por que você quer, eu estou te dando aqui o cheque e não me importa para o que você vai usar. Então, assim, não foi o dinheiro, mas ele me deu o nome dele. Isso aí a Uhum. gente não esquece, a gente Muito bem. guarda. Então, às vezes, o empresário, você fica esperando o melhor momento para você começar. Quando você tiver, ou quando você se formar, ou quando você. A gente nunca vai estar pronto. E eu acredito que nunca existe um momento ideal. Se você tem um sonho, se você tem um chamado, se você sabe que você tem dons, talentos e habilidades que você pode colocar em prática para poder ajudar, para poder abençoar outras pessoas, comece. Ainda que seja no negativo, porque Flávio Augusto também começou assim. Ele pegou o cheque especial junto com a esposa dele e assim ele começou. Então ele também começou no negativo, porque quem começa no cheque especial está começando no negativo. Então não existe um momento ideal. Eu acredito que empreender é um conjunto de habilidades que se aprende. Você vai desenvolvendo as habilidades, você vai criando musculatura, entra no cheque especial, sai, pega aqui, vai por ali, vai e quando chega a um determinado momento você tem uma capacidade absurda de tomar boas decisões, porque você foi desenvolvido para isso. E falar sobre decisões, eu quero muito entrar nesse assunto com você, porque Flávio Augusto, que é uma grande referência para mim, ele diz que a única coisa que mudou, que hoje é um dos bilionários brasileiros, é que ele desenvolveu uma habilidade de tomar boas decisões. Eu quero muito que você fale sobre o seu poder, sobre a sua tomada de decisão. Você é alguém que vai lá, resolve, decide. Você é alguém que gosta de pensar e decidir amanhã. Você decide rápido. Quais são os elementos-chave para você tomar uma decisão? Você acha que o empresário, o empreendedor brasileiro, ele tem que desenvolver essa habilidade? Sem sombra de dúvidas, né? Eu, particularmente, eu tenho a habilidade de, em conflitos, em problemas, se sair muito bem, porque eu tomo uma decisão rápida. Sempre baseada, faço um resumo rápido na minha mente e entrego o que eu achar que é o melhor naquele momento e ponto, sem remorso. Se eu não fizer o Perfeito. melhor, eu corrijo numa próxima oportunidade, mas Você sempre decide. dá certo. Perfeito. O Wagner, ele é super dominante. Ele é dominância muito alta. E os dominantes, eles têm essa facilidade de decidir,
com base na racionalidade, decisões com base na razão e decisões rápidas. Então, é por isso que a maioria dos empreendedores, eles são dominantes. Até mesmo porque se a gente tem um negócio, se a gente demorar um mês para decidir, se a gente demorar amanhã eu vejo, amanhã eu decido e a gente ficar procrastinando as nossas decisões, muitas vezes a gente perdeu a oportunidade de demitir alguém que era necessário demitir, ou a gente perdeu uma excelente oportunidade para o nosso negócio avançar e prosperar. Wagner, eu quero muito que você fale para a gente quais foram os recursos ou habilidades ou que te trouxeram até aqui. O que você precisou vencer, tá? Eu sei que foram muitas coisas, mas assim, foi o medo, foi a vergonha, foi o complexo de inferioridade, foi as pessoas não acreditarem em você e você ir assim mesmo. Quais foram os maiores desafios que você realmente precisou enfrentar para não desistir? Para permanecer, porque a gente está numa geração, com todo respeito, muito fraca. Uma geração que desiste em qualquer... Primeira coisa que se levanta, a geração Nutella. Eu vou me jogar da ponte, que é mais fácil. Então hoje você está aqui, um homem que eu acredito que na sua trajetória, realizado, né, com filhos, netos. O que te trouxe até aqui? O que você precisou, na verdade, vencer, Wagner, para estar na posição que você está hoje? Olha, hoje estar aqui já é um desafio, né? Você sabe bem. Eu tenho dificuldade, nunca gostei de exposição, né? Mas a permissão, eu acredito que a gente tem que se permitir. E quando eu olho para os meus negócios lá atrás e olho para o que vai ser daqui para frente, eu entendo que vou ter que me permitir vir aqui conversar com a Gisele, ir ao Instagram, começar a falar no Instagram para ganhar propriedade, porque eu comecei a entender, até a mentoria foi o que me ajudou muito, né? A dar voz a algo que poderia estar aqui guardado. Boa. Que é o meu processo que eu tive, eu posso trazer essa oportunidade, né? Seja um dia, se eu conseguir ter essa propriedade toda, franquear, porque o meu projeto hoje, ele dá certo, ele funciona, ele não depende mais 100% de mim. Eu ainda não consegui falar que sou aquele cara que fico 6 meses fora, mas hoje, se eu precisar viajar por 15 dias, por um mês, eu já funciona. Então, essa permissão, ficar né? 6 meses fora, não, né? Porque esse negócio, Wagner, de que não, eu vou tirar você do operacional e tua empresa vai rodar sem você aparecer. Particularmente, eu nunca ensinei isso para vocês, mentira, eu não acredito nisso. É mentira. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Eu acredito também que a gente possa ter uma liberdade maior, mas se ausentar não, até porque me faz mal, né? Eu não consigo. Eu não quero ter uma empresa que eu vou ficar 6 meses longe. Para que ter uma empresa que eu não conheço nada, nem uma operação, né? Eu também eu considero assim também, porque eu gosto do que faço. Então, o fato de eu gostar, eu me sinto bem em ir à loja. É claro que quando você quer ter seus momentos com a família, sim, legal. Mas é sobre isso, é sobre a permissão. Então, eu comecei a me permitir. Então, hoje, falar para você, falar para o Instagram, é algo que eu venho me permitindo vencer. Falar e vou vencer. Brasil, já está dando um próximo passo. E vou vencer, e vou vencer, não é uma dúvida. Se vai ser já amanhã ou daqui a uma semana, mas eu vou vencer esse desafio. Perfeito. Então, você já tem ali a vontade, né, de criar uma rede de franquias, e eu acredito muito que seja para dar a oportunidade para outras pessoas, né, que querem empreender, que já testarem algo que já está validado, uma metodologia, toda a sua inteligência, porque, olha, uma coisa eu preciso falar para vocês. Esse cara aqui é muito brabo no nicho dele. Ele é muito brabo no ramo de pescados e ele entende, ele domina. Enquanto está todo mundo aí passando perrengue que não tem produto, ele está com estoque. Né, Wagner? Tem toda uma estratégia de compra que só ele sabe fazer. Então, quando a gente se conheceu, eu falei para ele, você pode se preparar, porque você vai ensinar isso para outras pessoas. Você tem muito para jorrar. E ele dizia, não, eu não vou para as redes sociais. Não, Wagner, você é mentor.
Você daqui a pouco vai estar ensinando, você tem 20 anos de história, assim como eu também tenho, você não pode guardar isso para você. E ele, não, eu não gosto de gravar conteúdo, eu não gosto de aparecer, meu negócio é isso aqui mesmo. E hoje ele tá ali, o perfil dele tá voando, tá gravando até mais do que eu, entende? Então ele teve uma mudança de mentalidade, uma virada de chave, mas também porque ele estava nos ambientes certos, ao lado das pessoas certas, que foram só impulsionando aquilo que já existia em você. Mas eu volto a dizer, Wagner, nem sempre foi assim. Quais foram, ou cita aí um caso do maior perrengue que você passou para você estar aqui, tá? Porque hoje é muito fácil eu chegar, ver tuas 4 lojas, teus 50 funcionários, seu carro, onde você mora, e achar que você é herdeiro. Mas assim, eu lidei muito com crítica, eu lidei muito com pessoas que realmente não acreditaram e desacreditaram. E eu escutei muito isso. Me chamaram de louca, me chamaram de doida, me chamaram de vendedora de curso. Agora é vendedora de curso. Então, foram muitas coisas que eu escutei que me magoaram. Você chegou a enfrentar isso? Você chegou a enfrentar críticas, esse tipo de coisa ou não? Com certeza. Lá no início foi um desafio muito grande, porque, como eu falei, vem da roça. Então, de uma cultura onde o pouco já é muito, né? Então, lá atrás, pouca gente acreditava. Então, eu tinha esse desafio. Na nossa família, talvez a minha em especial, na família no geral, a minha em especial fosse a mais simples e eu tinha muita vontade de vencer por isso. Então, pessoas, né, desconfiavam, pessoas não acreditavam, algumas piadas, né? Então, assim, mas eu botei na minha cabeça que eu vou começar, eu vou conseguir. E aí eu fui para o quartel por um mérito, por um bom atendimento na feira, porque eu tinha perdido ali. Antigamente tinha muito de indicação. Eu tinha perdido o prazo, e mesmo assim, um freguês me viu triste, me perguntou por quê. E eu tenho que ser grato a esse militar que foi lá e falou: não, vou te ajudar a servir, eu trabalho lá dentro. E conseguiu me fazer servir, que me serviu para eu iniciar aquele pouquíssimo dinheiro, era muito pouco, R$ 153 era o pagamento, era a ajuda de custo Meu Deus! porque antigamente podia pagar menos de um salário, Sim, né? sim. Aí depois de 3 meses você recebe aquele atrasado, enfim. E ali eu consegui fazer algumas seguranças e eu saía sexta-feira do quartel, só voltava segunda direto para o quartel. Entendi. Então, enfim, com isso eu Sim. consegui juntar alguma coisa, pegar outra parte emprestada para iniciar o meu primeiro desafio, que foi o Hortifruti. Mas Perfeito. foi um desafio, uma desconfiança, críticas, Sim, né, e à essa é a parte mais vontade, difícil, e né? eu não desisti. Desistir não é uma Perfeito, opção para mim. perfeito. De todas as certezas que você pode ter na vida, uma delas é a que você vai ser criticado. Você vai ser criticado. Se você está começando algo novo, vão te criticar. Se você está deixando talvez o emprego, como Wagner deixou o quartel, né? Vão te criticar. Se você porventura já tem uma empresa, você já tem algo sólido, mas que não te faz feliz porque não é o seu propósito e você busca fazer aquilo que está no seu coração, vão te criticar. Então, a crítica é algo que existe para todo mundo em todos os momentos da nossa vida. E uma coisa eu posso te dizer: não pare. Construa a sua visão positiva de futuro e siga nela. Porque se tem algo que me trouxe até aqui, mas que com certeza vai me levar para o lugar que eu vou, é a minha visão. E eu quero muito falar sobre visão, sonhos, metas, objetivos, porque eu acredito que só assim, Wagner, a gente não para. A gente vai ser metralhado, a gente vai ser criticado, mas se você tem uma visão, a tua visão, ela puxa você. Qual era a visão? Aquele menino sonhador, aquele menino tinha sonhos, aquele menino ele ficava fazendo combinadinhos com ele mesmo. Como que era isso? É sobre isso, né? É sobre você fazer um combinado com você mesmo, né? É a gente olhar, né? Na verdade, assim, e imaginar até a alimentação mesmo, de você querer comprar e não poder. Então, minha vontade era um dia eu não precisar pensar se eu vou poder comprar ou não, né? Para comer, para ter um carro, mas enfim, o foco. E um dos outros sonhos que eu tinha é que eu acordava muito cedo para ir para feira. Era 1h30 da manhã,
ou 2h30 da manhã. Então, para um jovem que queria sair, paquerar, coisa do tipo, era bem, né? Além de que existia aquela brincadeira de feira, trabalha na feira, enfim. Então, isso tudo era. Eu queria deixar de acordar 1h30 da manhã. Isso aí era um dos meus sonhos ali, quando, né, nessa etapa inicial. E conquistei, né? Claro que no início a gente, se for preciso, eu fico até 24 horas trabalhando. Conforme fiquei agora, 48 horas para a reinauguração de uma loja minha, sem dormir direto, junto com a minha equipe. Mas o passado eu tinha esse sonho de deixar de ter a obrigação de acordar e de poder comprar também as coisas, principalmente para dentro de casa, sem fazer conta de quem vai comer o quê, porque era assim, Perfeito, dessa forma. perfeito. Quais são os valores inegociáveis da tua empresa ou para trabalhar com você? Porque isso vem muito de você. É, Então, o que que é inegociável para você? é, assim, deveria ser uma obrigação, né? Mas eu falo muito sobre a honestidade e responsabilidade. É algo que me fere muito, a desonestidade e a falta de responsabilidade. Porque a falta de responsabilidade fere não só você, fere a sua equipe, te atrapalha no geral, Sim, né? Então, junto com a sua ajuda, a gente trouxe para nossa loja a nossa missão, a gente trouxe nossa cultura, a gente trouxe nossos valores e a gente vem aplicando e funciona muito. funciona. Quando você tem hoje eu vejo assim, a nossa cultura de emprego, eu vejo as pessoas que trabalham em outras empresas querendo vir trabalhar para nós, né? Então, por quê? Não é nem pelo salário, que às vezes é igual, É, é pelo ambiente, sim, é por ter uma pertencer. segurança, é por todo mundo que sai fala bem. Então você vê, sempre tive uma proposta de onde eu não sou rival do meu funcionário. Eu procuro Sim, não ser rival do meu funcionário, tá? A gente está ali para cobrar o que é sim. direito e o que é dever. O que é direito deles, eles têm que cobrar da gente. O que é dever deles também, eles também têm que ser cobrados da gente. Então, hoje eu consigo ter uma equipe saudável, problemas todo mundo tem, mas que esses problemas se tornam mínimos perto de uma empresa bagunçada, que eu já tive essa empresa bagunçada. E eu volto a dizer, cultura é o conjunto de práticas, políticas e ações que determinam como uma empresa se comporta. Ela é o maior recurso estratégico, maior diferencial competitivo nos dias de hoje, porque tudo isso gira em torno de pessoas. E o maior exemplo disso é quando você tem uma empresa onde as pessoas sentem vontade, elas desejam pertencer, elas enviam um currículo, elas comentam um post nas redes sociais dizendo: eu gostaria muito de trabalhar nesse lugar. Isso são elementos-chave para a sua marca empregadora. Então, se você quer ter uma empresa onde as pessoas têm desejo de trabalhar, de fazer parte, de pertencer, a primeira coisa que você precisa começar a programar e a reforçar é a cultura do seu negócio. Sem ela, você terá uma empresa morna, uma empresa que pode vir a fechar, porque é a mesma coisa do que ter um time de futebol, cada um olhando para um lado, pode ser que marque um gol, mas se você tem uma empresa que não tem liderança, que não tem gestão e que não tem cultura, você pode ter certeza que a tua empresa não tem normas, não tem leis, não tem regras, não tem um manual de conduta, todo mundo faz o que quer, do jeito que bem entender. Então, a primeira coisa, o primeiro recurso estratégico, se você está começando ou se você já tem uma empresa muito grande e você sente que as pessoas estão perdidas e desalinhadas, é você começar a programar e a reforçar todos os dias, através do exemplo, a cultura do seu negócio. Eu quero muito falar sobre exemplo, porque eu acredito, Wagner, que você é um exemplo de execução, você é um exemplo de mão na massa, você está lá, faz questão de estar na tua empresa, de participar, de estar junto, agora participando dos processos de recrutamento e seleção, se tornando cada vez mais sábio. Mas vamos falar um pouco sobre isso, sobre o exemplo que você dá, né, para os seus colaboradores. Como que você quer ser visto, Wagner, por eles? Primeiro, não quero ser inimigo deles. Eu não estou ali para ser o inimigo deles. Quero que eles entendam que a gente está ali, tem normas, tem regras, e eles têm que cumprir. E assim é o meu objetivo. Se eu vou fechar a loja no vermelho ou não, eu tenho obrigação com o salário deles, eu tenho obrigação com os deveres, com os meus deveres e com os direitos deles. Então, assim, hoje eu não passo
por isso, né? Uhum. Então, hoje eu tenho a cultura aplicada, ainda que possa melhorar, mas a Reforçar gente já todo está num dia. avanço Sim, legal. Então, assim, isso nos traz o quê? Nos traz facilidade para a equipe, porque eu tenho uma equipe por trás de mim. Então, a equipe, eu cobro da equipe, a equipe cobra, e assim vai, assim por diante, né? Porque sem equipe, a gente não consegue crescer. Então, a cultura é algo que me trouxe essa tranquilidade, né? É um perfeito. resumo assim, a Tá, cultura me trouxe a tranquilidade, é mais ou tá. menos isso. Quais são as competências e habilidades, agora falando para os nossos empresários, chegou a hora da aula. Wagner vai dar aula aqui para E, vocês, tá? Mas quais são as competências e habilidades que você daria como conselho para o empreendedor que está começando ou para o empresário, que ele precisa ter, ou que ele precisa desenvolver? Porque, por exemplo, eu não tinha influência, eu desenvolvi para cumprir meu propósito, para chegar até aqui. Então, para chegar onde você chegou e para onde você vai, né? Para quem está começando, que está te assistindo, ou para quem tem uma empresa, mas sente que está patinando, o que esse empresário precisa desenvolver? bom, a resiliência é Perfeito. algo que é necessário o empresário desenvolver, porque todos os dias tem um desafio, todos os dias tem. Quando você inicia, parece que tudo vai te jogar contra. Seu carro vai quebrar, seu funcionário vai ficar com o filho doente, se você não tiver funcionário, sua esposa ou filho vai ter algum problema, é normal. Vença, atropele tudo isso, seja resiliente para que você coloque seus processos, suas ideias, seus sonhos em prática, inicie e não pare. Entenda ali o que é possível ser feito e vá em frente. Perfeito. Resiliência, eu acredito que resiliência, persistência e constância A constância é tudo. são recursos hoje, são habilidades que, na verdade, eu acho que isso deveria já ser uma obrigação, né? Sim. Mas não é. Então, a gente sabe que a gente precisa ter ou desenvolver. Se você não é constante, se você não repete, porque constância, para mim, é repetir aquilo que está dando certo. Constância é você ir para academia quando você gostaria de estar dormindo. Constância é você começar e terminar. Constância é você entrar em uma mentoria porque você sabe que você pode melhorar, a tua empresa precisa e você continuar e você participar. Então, eu creio que seja muito isso. Agora, eu queria muito que você falasse um pouco sobre o seu antes e depois. Quando você começou na GR Academy em agosto do ano passado, eu conheci você, eu lembro muito bem, quando você falou, olha, eu tô meio desacreditado, a mão de obra está muito difícil, e eu comecei já, não, peraí, não é bem assim. Eu sempre quis que vocês acreditassem de que realmente existem ótimas pessoas em busca de ótimas empresas, mas a gente precisa aprender a encontrá-las. Wagner, depois que você começou a ter esse olhar, você promoveu uma pessoa que hoje está com você no RH, e você começou a profissionalizar as suas contratações, você começou a perceber que a questão estava no processo? Ou você continua achando ainda que o problema está nas pessoas ou os dois? Não, não. Quando eu procurei a Gisele, né? eu f- Ela me fez ali a orientação de que tem que mudar suas crenças. Essa Sim, crença de que tá difícil de arrumar funcionário, que não existe mão de obra, né? É mais ou menos essa palavra que a sim, gente usa muito. A maior dificuldade é a mão de obra. De fato, o ser humano, ele é difícil, mas é a primeira coisa que você, né, falou para mim, Wagner, sempre existem boas pessoas para boas empresas. Então, muda essa crença, muda teu jeito de procurar. Inclusive, ontem eu dei uma resposta, né, para um rapaz que falou lá algo, né, sempre assim, né, os empresários vão ficando cada vez mais ricos e o trabalhador que. Aí eu falei, olha, a minha resposta para ele foi curta. Curti a coisa dele e a resposta dele e falei, olha, escreveram isso para você? sim. Aí eu falei, olha, sempre existe boas empresas para bons funcionários. Maravilhoso. Foi só essa a minha resposta para Perfeito. ele. Então, assim, porque não adianta eu avançar ali uma crença que ele tem na cabeça dele Sim, contra os empresários. sim, E verdade. tudo bem, né? A gente vai conviver com isso. Mas, enfim, então ali eu comecei a ter ciência do processo, é, mudei funcionários De de lugar. lugar, realoquei, onde a pessoa fica mais feliz, produz mais,
a gente passou a ter uma noção de como dividir a equipe da forma certa, cada um no seu nicho ali, cada um respeitando a sua posição. Então, hoje eu tenho o RH, hoje eu tenho o financeiro, graças à ajuda da Gisele. Eu entendia que eu precisava, mas eu não conseguia colocar em prática. Não foi essa minhas palavras para você? Sim. E aí, eu tenho um rapaz que é o Bruno, que ele toma conta de tudo para mim, meu gerente geral, e cada loja tem a sua gerência. Perfeito. E respeitando a hierarquia. Então, hoje me sobra tempo dentro desse processo para conseguir pensar em algo diferente, conseguir pensar numa solução mais clara e em novos investimentos, em novas propostas, por exemplo, para me permitir estar aqui. Então, eu tenho que ter alguém lá. Se eu não tiver alguém lá no operacional, eu não conseguiria estar aqui nesse momento. Perfeito. Wagner, eu já escutei muito as pessoas falarem que recrutamento e seleção, mentoria, tudo papo de coaching, enfim, eu quero muito que você fale sobre o ego, porque eu ainda encontro muitos empresários que não querem aprender, empreendendo há 20, 30 anos, achando que sabem tudo, achando que ninguém de fora vai chegar e ninguém vai chegar aqui para me dar conselho, para falar nada não. Outro dia eu conversei com um empresário que ele tem a empresa há 40 anos, ele está de mal a pior, mas ele acredita que sempre foi assim. E eu, sinceramente, eu não quebro esse tipo de crença, tá? Quando a mentalidade está fechada, então quero muito que você fale sobre o ego, sobre o orgulho, e isso é um conselho que você vai dar de homem para homem, né? Ser humano, porque eu acho que não é nem só para empresário, mas eu vejo o orgulho e o ego derrubando muita gente. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que essa parte eu sempre soube vencer. Talvez eu precise, em algum momento, de um tempo, mas eu sempre soube me permitir mudar. Academia, eu nunca tinha ido à academia. Então, de 4 anos para cá, eu focado. Mudei. Então, hoje, para mim, é uma prioridade cuidar de mim. No passado, era uma frescura. Olha só. Então, é um exemplo, né? Um exemplo, perfeito. Então, assim, enquanto empresário, eu tinha um hábito de contratar por indicação. Sim, perfeito. Ou de contratar quem aparece. Ali, a oportunidade, né? Hoje, não. Hoje eu procuro. Hoje a gente tem os processos. Hoje a gente passa o meu RH. Ele faz a entrevista. Eu que entrevistava todo mundo. Eu que demitia, eu que fazia as contas. Resumo. Você fazia tudo. O ego. É verdade. Olha só, o que o ego me trazia? Trabalho, ocupação, cabeça sempre sobrecarregada. E hoje não. Hoje eu entendo que eu tenho que acreditar no ser humano, que cada um tem a sua função dentro da empresa. Sim. E você tem que cobrar que cada um faça a sua função bem feita. Você fiscaliza todas. Isso, você está ali mais para olhar. Para que o ego? Então, é vencer. Eu sempre tive essa crença que isso aí desde o passado, que quem não se atualiza fica para trás. Perfeito, vai. Por isso hoje muito eu estou tentando me atualizar, né? Isso aí o tempo todo. Olha quanto tempo existe a rede social. Verdade. Eu resolvi me atualizar agora. Perfeito, muito bom. Quando eu conheci o Wagner, vou falar aqui. Quando eu conheci o Wagner, era ele quem anunciava os cargos, é ele que contratava, ele que fazia as entrevistas, era ele que demitia também, ou seja, ele fazia tudo. A gente encontrou um talento dentro da empresa dele, e eu gosto muito de falar o nome dela. Posso falar? Pode. Que é a Isabel. A gente encontrou um talento que já tinha um perfil comportamental ideal, a gente pesquisou. Ela teve uma aderência incrível para o cargo de RH. E hoje o Wagner ele tem um processo de recrutamento e seleção com etapas muito bem estruturado, onde ele participa mais na decisão. Acredito que você atua em duas frentes, na aprovação da contratação, né? Sim. E para fechar, para decidir, porque esse é um processo de recrutamento e seleção eficaz, onde o dono ele participa na última etapa para dizer se sim ou se não, se aquela pessoa tem fit cultural com a empresa ou não. Isso em alguns cargos, porque vai chegando a determinado momento que a gente, como empresário, a gente consegue ir delegando certos cargos e a gente vai participando de outros processos. Mas daí a importância para que você possa entender que estar sobrecarregado, estar fazendo tudo, atuando em todas as frentes, não te permite crescer. Porque, por exemplo, se você tivesse hoje que entrevistar, você agora com loja nova, se você tivesse em processo de recrutamento e seleção, você não estaria aqui, Wagner. Com certeza não, até porque tem uma entrevista sendo feita hoje, né? Então, assim,
de fato, foi um divisor de águas a gente trazer essa classificação para a empresa, né? Entender que cada um tem a sua obrigação, cada pessoa faz. Então, assim, eu hoje só participo diretamente de contratação de gerência ou de Perfeito, cargos de confiança, perfeito. né? Então, assim, os cargos, normalmente a própria Isabel, falou o nome dela, né? A gente fala aqui que é do RH, ela faz a entrevista, ela contrata. Então, tem pessoas que eu já vou conhecer trabalhando. Eu vou Sim, visitar a loja para fiscalizar, aí eu conheço dessa forma. Chego lá, me apresento, né? Enfim. E isso aí foi um divisor de perfeito. águas e muda ali porque foi treinada, ela Sim, teve o treinamento para fazer a sim, devida entrevista e sim, conseguir já fazer a melhor absorção do que serve e do que não sim. serve O para a nossa maior empresa. perdão, o maior diferencial do nosso programa é justamente a gente alcançar o empresário, os seus gestores que querem participar, não é obrigatório, mas o conhecimento está sendo ali liberado, e também os profissionais de RH, porque eu acredito, olhando para uma pirâmide organizacional, que a gente precisa alcançar essas 3 mentes que são os elementos-chave da empresa: o RH, os gestores e o dono. E falando nisso, eu tenho um recado muito importante para você, não saia daí, assista aí que a gente já volta. Olá, desculpe interromper o seu programa, mas se você é empresário e está com a gente até agora, é porque provavelmente você está em busca de crescimento e desenvolvimento empresarial. A GR Academy é a escola dos empresários gestores e o nosso propósito é formar, é desenvolver negócios mais estruturados, mais lucrativos e organizados. E se você está com a gente até aqui, até esse momento, eu tenho uma grande oportunidade para você. Todo programa nós liberamos 3 horários de diagnóstico empresarial, aonde um especialista do meu time vai sentar com você e durante 1 hora vai olhar exclusivamente para o seu negócio e te entregar um diagnóstico estratégico, para que você tenha clareza dos próximos passos. Nós vamos olhar para a gestão, nós vamos olhar para o time, para o planejamento estratégico, para o seu posicionamento e todas as áreas que são extremamente importantes para que você possa construir um modelo de negócio lucrativo, escalável e que não dependa 100% de você. E para você participar, é só você escanear o QR Code que está aparecendo em algum lugar dessa tela, fazer a sua aplicação e quem sabe em breve a gente não esteja se encontrando aqui na GR Academy. Agora vamos voltar, porque ainda tem muito programa pela frente. Tchau! Wagner, eu quero muito que você dê um conselho para quem está começando, para quem talvez tenha se interessado de empreender no seu nicho, tá? Alguém que queira aprender com você, que queira talvez já comprar a sua franquia, né? Mas alguém que Ainda realmente não. queira já começar a te seguir, a te modelar, a aprender com você. Agora que você tá, tô vendo os teus conteúdos ensinando qual é o melhor peixe para o churrasco. Eu amei esse conteúdo, né? O peixe para as crianças. Eu falei, gente, que conteúdo útil. Ou seja, eu me senti mais inteligente, né, que eu sei que é sua mentora lá nas redes sociais, né, que você já me falou, que inclusive está fazendo lá um curso dela. Eu lembro que dentro do curso que eu também fiz dela, ela falou, olha, a pessoa precisa entrar no teu perfil e sair mais inteligente. E é isso que eu estou vendo com teus conteúdos. Eu queria muito que você desse um conselho, ou se colocasse aqui à disposição para ajudar esse empreendedor que está começando, como você começou há 20 anos atrás, e tem muito a agregar para esses empreendedores brasileiros. Por favor. Bom, o conselho é inicie do jeito que dá, Perfeito. sem desistir, seja resiliente, vá em frente que você precisa iniciar. Iniciou, aí você segue o processo, que vai ter as dificuldades, mas você vai ter que aprender a passar por cima desses quebra-molas da vida, né? Então, assim, dentro do meu ramo, Pode falar. enfim, dentro do meu ramo, eu consigo trazer muitas ideias, eu consigo trazer muito. Acho que eu vou O que passo a passo. Você consegue trazer o passo a passo, Wagner. Você consegue é trazer toda. porque meio que eu fico nervoso, até me emociono falar sobre Fique à vontade. falar sobre, né? Porque é um processo árduo. É, Mas enfim, inicie, não desista, persista no seu processo, não aceite as críticas de quem vem. O processo foca na venda, foca boa. organize sua equipe, se você tiver, se não tiver, comece sozinho, vá da Boa. forma que dá, porque foi assim comigo. Sim. Então, aí começa a ficar até mais fácil de falar, É, né? Se eu lembrar, foi eu, minha mãe,
meu irmão, meu pai, nós trabalhamos junto, nós iniciamos e, enfim, não tínhamos funcionários, eu ia de madrugada. Então faça dessa forma, vá, projete o que você pode, faça, Vai doer no enfim, início, vai dar né? certo. Vai doer no início. Vai doer muito no início, você vai passar por algumas provações da vida, mas enfim, o conselho que eu tenho é assim, vá, inicie e acredite, se você tem um sonho de ser um grande empresário, você será, se você tem um sonho de ter um carro, bota isso como foco, coloca lá na frente esse ponto que você precisa alcançar. Todo empresário, toda pessoa que quer ser um empresário, ela precisa ter sempre um novo desafio. E então coloque seu novo desafio para frente e mira longe, não bota pertinho não para você ir bem longe. Te seguir no Instagram, fala teu Instagram aqui, sabe Meu de Instagram cabeça? é Wagner Figueira, né? Perfeito. Então eu venho agora tentando falar, tentando não, eu vou falar sobre o ramo do pescados e também essa proposta de ajudar novas pessoas que está iniciando ou pessoas que, como eu, já tinha iniciado, mas encontrava dificuldade nos processos para evolução. E hoje eu trago a 100% da legalidade, eu trago um projeto onde existe a classificação por pessoas em cada setor. Muito bom. Então, e funciona. Maravilhoso, muito bom. Eu sugiro que você siga, porque ele é alguém que está compartilhando conteúdo muito útil, é alguém que já tem mais de 20 anos de mercado, é alguém que eu sinto muito orgulho de ter como mentorado, porque é alguém executor, mão na massa, aprende, vai lá, coloca em prática, sem mimimi, sem história, se tem dúvida, pergunta, e hoje tem muito a ensinar dentro do nicho dele. Então tem muitos processos, tem muitas coisas que a gente foi passando para o Wagner, ele foi validando dentro da sua empresa e hoje ele já está apto para poder ajudar pessoas que estão começando, pessoas que estão com uma empresa, que estão precisando, né, de processos, contratar melhor, liderar melhor, construir a sua equipe, né, de uma maneira mais sustentável, cada um em seus devidos lugares, de acordo com o seu perfil comportamental. Eu tenho certeza que esse programa, ele te inspirou. O nosso objetivo aqui é sempre abençoar a sua vida com conteúdos que possam te inspirar a se mover, a acreditar, a permanecer, porque a gente está vivendo em uma geração com conteúdos cada vez mais vazios, conteúdos cada vez mais vagos, e eu estou aqui, eu me levantei para lutar, para ser alguém que se levantou verdadeiramente para poder alcançar pessoas com uma mensagem positiva, trazendo pessoas reais, com resultados reais e que verdadeiramente podem ajudar você, porque nada melhor do que o poder de uma história. Eu acredito que uma história, uma história, ela muda outras vidas, ela pode mudar outras histórias. Então, em uma geração onde tá tudo muito desafiador, a gente está em uma geração que realmente está muito doente. Eu gosto de trazer pessoas aqui, pessoas fortes, pessoas que, na grande realidade, elas venceram contra si mesmas e elas permaneceram, elas continuam, porque eu quero te mostrar que é real, através de exemplos reais, de que é possível, sim, prosperar no Brasil, é possível sim empreender, é possível sim a gente entregar o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, através dos nossos negócios. Eu não acredito em empresas que são prisões. Eu acredito que empreender pode ser um sinônimo de liberdade, desde que você aprenda o dever de casa, que são as 3 habilidades que eu sempre falo aqui: a de se comunicar bem, a de saber vender e a de recrutar. Se você é empreendedor, empresário, e você dominar essas 3 habilidades de ouro, a de se comunicar bem, a de vender e a de recrutar, eu tenho certeza que você vai chegar em lugares muito altos, assim como o Wagner chegou hoje, mais de 50 empregos. Como você se sente pagando o salário de mais de 50 colaboradores? Isso é gratificante para você, Wagner? É muito. É uma grande responsabilidade, mas é uma gratidão também. É muito bom você ver e falar, cara, olha o que eu produzo. Né? Uma vez eu fiz uma palestra, eu contratei uma palestrante, né? Eu não fiz, eu contratei uma palestrante, e aí que eu tive a dimensão do tamanho da minha responsabilidade. Quando eu olhei para o auditório, cheio, e ali botando ali, cada pessoa ali tem a sua família por trás, né? É uma grande responsabilidade e uma gratidão imensa. Você olhar e falar que imaginar que você colabora com todas aquelas pessoas. Quero te agradecer
Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui, por essa aula de superação, de inovação, de se reinventar, de continuar a permanecer. Eu tenho muita certeza que existem homens e mulheres que vão se conectar com o teu momento de vida, com a tua história, com aquilo que você já passou, porque é sempre assim. Semelhante atrai semelhante. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai bater ali ó, na portinha de alguém que vai olhar para você, vai se inspirar, vai começar a te seguir, vai falar com você daqui a pouco, poxa, assisti seu episódio, estou te seguindo, obrigada por compartilhar sua história. E esse é o poder da internet, a gente não pode mais fugir dela e que a gente possa usar isso realmente, verdadeiramente para o bem. Então, muito obrigada a você que esteve com a gente até aqui. Eu tenho certeza que esse programa te impactou, te inspirou e a gente se vê num próximo episódio. Até já!